Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito o convite, a doutora Valéria, a doutora Patrícia Contarini, o doutor Almir Giardoni, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar do evento de vocês. Eu vou falar da importância do diagnóstico correto do olho seco, então, muito obrigada, doutora Almir, pelo convite. Então, o que que é o olho seco? Primeiro, a gente tem que definir o que que é olho seco, né? É muito fácil falar o que que é olho seco. O olho seco é uma doença multifatorial da superfície ocular, caracterizada por perda da homeostase do filme lacrimal, acompanhada por sinais e sintomas dos quais a hiperosmolaridade do filme lacrimal, a inflamação, o dano à superfície ocular, e anormalidades neurosensoriais exercem papel etiológico. Quer dizer, com isso tudo, ficou muito fácil fazer diagnóstico de olho seco, todo mundo já sabe fazer, né? Claro que não. Não é assim que as coisas funcionam. Não está indo. Ah. Então, o que que é olho seco? Então, o paciente chega no consultório falando: meus olhos estão ressecados, a gente faz o diagnóstico de olho seco, da lágrima artificial, está resolvido o problema. Não, também não é assim que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, a gente classifica o olho seco em por deficiência aquosa e o olho seco evaporativo. O olho seco por deficiência aquosa geralmente acomete mulheres em idade mais avançada, quer dizer, a partir dos 40, 50 anos, com doenças autoimunes, que também são muito mais comuns nas mulheres, uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, geralmente é a mulher que toma, então o olho seco acaba sendo uma doença mais da mulher. Mas a gente tem o olho seco evaporativo também, que é muito mais comum do que o olho seco por deficiência aquosa. O olho seco evaporativo geralmente é causado pela disfunção das glândulas de mebômeos, que a gente chama de DGM, né? Então, é muito comum no paciente ter rosácea, tem aquelas alterações da margem palpebral, né? Então, o paciente acaba ficando com o olho seco porque a lágrima acaba não parando nos olhos, exposição a dispositivos eletrônicos, quer dizer, o paciente que fica muito tempo no computador, no celular, fica com aquele olho vidrado, né? Não pisca direito, pisca menos, geralmente o ar-condicionado ligado, o ventilador, quer dizer, tudo isso seca o ar e seca o olho do paciente também. O paciente tem olho seco, geralmente tem sintomas muito vagos, quer dizer, geralmente a queixa é: meu olho está sempre vermelho, tenho ardor, queimação, coceira, minha visão fica embaçada, eu tenho que ficar piscando várias vezes para melhorar, tenho muita fotofobia. Lembrar que alguns pacientes são totalmente assintomáticos, e dificilmente o paciente com olho seco vai chegar falando: meu olho é seco. Geralmente, ao contrário, ele vai falar: eu tenho muita dor, queimação e depois eu tenho lacrimejamento. Quer dizer, a gente fala, ele vai falar: como é que eu tenho olho seco se eu fico chorando? Na verdade, ele tem um lacrimejamento reflexo, que não lubrifica a superfície do olho como o filme lacrimal normal. Então, a gente tem que lembrar disso. O paciente com olho seco pode ter queixa de lacrimejamento. Os sinais também não são muito específicos. Então, o paciente que tem deficiência aquosa, ele geralmente vai ter um olho hiperemiado, uma hiperemia mais difusa, uma ceratite mais difusa. Como ele não tem muita água no seu filme lacrimal, fica um filme lacrimal mais espesso, viscoso, e paciente tem um olho seco evaporativo, geralmente causado por DGM, ele vai ter, geralmente nas fases mais iniciais, uma hiperemia mais localizada e uma ceratite mais localizada, inferior ou superior, no local onde a pálpebra inflamada encosta. Né? Então, aí na fase mais tardia, que a gente já não tem as glândulas de Meibomian funcionando, vai ter uma hiperemia mais na área de exposição, na área de fenda palpebral. O paciente olha para cima, olha para baixo, o olho não está totalmente hiperemiado, é só na região da fenda palpebral. Né? Paciente que às vezes que não dorme com o olho muito, não fecha os olhos quando dorme, ele acaba também tendo uma ceratite mais inferior, quer dizer, um olho seco evaporativo também. Lembrar do Lipkoff. Lipkoff é uma coisa, na verdade, é muito simples, né? A gente tem umas dobras na conjuntiva bem paralelas à margem palpebral inferior, geralmente no quadrante temporal e medial, e não na parte central. E o tamanho dessas dobras, a quantidade de número dessas dobras, faz com que o paciente tenha uma alteração na dinâmica do filme lacrimal e tenha um quadro de olho seco também. É importante diferenciar da conjuntiva ocalas, e na conjuntiva ocalas o que o paciente tem é excesso de conjuntiva. Então, excesso de conjuntiva geralmente vai ficar mais na parte central da pálpebra inferior. Então, se os sintomas são inespecíficos, como é que a gente vai fazer o diagnóstico de olho seco? Então, mais fácil. Então, a gente lança a mão de alguns questionários, o que a gente usa mais é esse aqui, o SDI, ele é mais simples, e esse aqui, o
5, que são 2 questionários que a gente pode utilizar. Tem vários outros, mas o que a gente usa geralmente é esse primeiro aqui. Ele vai avaliar a frequência dos sintomas, dos fatores de risco mais ambientais e a qualidade de vida que o paciente tem relacionada à sua visão. A gente vai classificar, então, de 0 a 12 pode ser considerado normal, acima de 13, 15 a gente pode considerar que esse paciente tem olho seco, e quanto maior a pontuação, maior é a gravidade do olho seco. Né? E no outro questionário, acima de 6, a gente pode considerar que esse paciente tem uma grande probabilidade de ter olho seco. E aí, os exames, quer dizer, uma vez que os sintomas e sinais são muito inespecíficos, o que a gente vai fazer de teste diagnóstico? Tem um monte de teste diagnóstico, né? Que a gente sabe que nenhum deles isoladamente vai fazer o diagnóstico de olho seco. A gente vai precisar de uma série de outros exames de todo o histórico do paciente para fazer o diagnóstico de olho seco. Então, teste de Schirmer, a gente vai colocar aquela tira de papel de filtro no fundo do saco conjuntival inferior, de preferência pede para o paciente fechar os olhos, depois de 5 minutos a gente mede a quantidade de umedecimento da tira de papel. Depois pode colocar uma gota de colírio anestésico, pede para o paciente piscar, mede depois de 5 minutos. Aqui a gente vai medir o filme lacrimal basal. E quando a gente, depois de colocar o colírio anestésico, a gente pode irritar um pouquinho a mucosa nasal, vai provocar um lacrimejamento reflexo. Quer dizer, tem um número mágico que a gente considera para dizer que o paciente pode ter olho seco ou não, mas de modo geral a gente considera o número 5. Quer dizer, o paciente tem um Schirmer menor do que 5, tem uma grande probabilidade de ter olho seco. Avaliação do filme lacrimal, o que a gente mais faz, a tempo de ruptura do filme lacrimal é muito simples, né? Instila uma gota de fluoresceína, pede para o paciente piscar 3 vezes e a gente vai medir o tempo que leva para aparecer o primeiro ponto de rotura no filme lacrimal. E uma coisa que a gente observa muito também é que o paciente que tem, que o usuário de computador, ele acaba ficando com essa marca aqui, que ele não pisca direito, ele pisca incompleto. Então, acaba ficando com essa marca aqui, mais entre os 2 terços superiores e inferior, fica com essa marca aqui. E o tempo de rotura do filme lacrimal não invasivo, a gente pode usar o disco de plácido, ou então os aparelhos que vão colocar, vão medir o tempo de rotura do filme lacrimal através de imagem. Então, aqui a gente vê um olho seco normal e aqui já um tempo de rotura de um paciente portador de olho seco. Meniscometria, a gente vai medir o menisco lacrimal aqui inferior, né? Na verdade, a gente consegue até ver, pacientes em olho seco, às vezes não tem nada de menisco, às vezes o menisco é muito pequeno, né? Aqui é uma maneira um pouco mais segura de você medir o tamanho do menisco lacrimal. E a interferometria vai avaliar especificamente a camada lipídica do filme lacrimal, que é a camada que está alterada nos pacientes que têm DGM. Osmolaridade do filme lacrimal. O normal é ter uma média de 300. A gente sabe que o paciente tem olho seco, independente de ser um olho seco evaporativo ou por deficiência aquosa, ele tem um aumento da osmolaridade. É um teste tão importante, mas o que a gente vê é um teste que faz parte até do diagnóstico da definição de olho seco, mas a gente não faz esse exame de rotina. Por quê? Né? Primeiro, pela dificuldade, você tem que ter uma micropipeta para fazer dessa forma, e para fazer com esse aparelho, que aparentemente é tão simples, os estudos não mostram que esse aparelho é tão bom no diagnóstico de olho seco, porque aparentemente, paciente com olho seco e normal pode não ter uma diferença tão grande na osmolaridade. Quer dizer, então, embora seja um exame muito importante, a gente acaba não fazendo muito pela dificuldade. Corantes, né? Corante é muito fácil. A fluoresceína vai ancorar células mortas, degeneradas, espaço intracélula. Quer dizer, o paciente vai ter qualquer lesão de epitélio, vai ter coloração com fluoresceína. Rosa bengala vai curar células mortas, degeneradas e as áreas que não têm proteção da mucina do filme lacrimal. Quer dizer, teoricamente, faria o diagnóstico mais precoce de olho seco, porque vai mostrar não só a área que tem lesão do epitélio, mas também a área que não tem proteção do filme lacrimal. Problema, rosa bengala arde muito. Né? Então, a gente acaba não usando muito. Aí tem o verde lisamina, que tem mais ou menos a mesma função, só que ele não arde tanto. Então, o que a gente usa agora, de modo geral, é o verde lisamina, ao invés da rosa bengala. E tem tanto sob a forma de colírio, como aqueles bastõezinhos. E aí, como é que a gente vai classificar? A gente divide o olho em 3 partes, né? E varia de 1 a 3, 1 quando tem alguns pontinhos que coram, 2 quando tem os pontos mais coalescentes, e 3 quando tem áreas mais extensas corando.
Linha de Marx, o que que é a linha de Marx? A linha de Marx é uma linha que corre aqui, paralela à pálpebra inferior, para trás da linha dos orifícios das glândulas de Meibomian. Quando o paciente tem olho seco, essa linha começa a se deslocar para frente. Quer dizer, então, no grau 1 é quando ela começa a deslocar para frente, começa a ficar próximo dos orifícios. No grau 2 é quando a linha passa exatamente em cima do orifício. E no grau 3 é quando o orifício está para dentro e a linha fica mais externa. A gente pode corar tanto com fluoresceína, como verde lisamina, como rosa bengala. É claro que é muito mais. O verde lisamina salienta muito mais essa linha. Né? Importância é no paciente para diagnóstico, principalmente de DGM. A avaliação pode ser feita por meio de aparelhos, quer dizer, nem todo mundo precisa ter esses aparelhos para fazer diagnóstico, porque, de modo geral, a gente consegue fazer diagnóstico com o que a gente tem no consultório. Agora, isso aqui vale muito mais, às vezes, para pesquisa, para você avaliar o grau de olho seco que esse paciente tenha, o grau de perda de DGM que esse paciente tenha. Então, quando o paciente tem uma perda maior dessas glândulas de Meibomian, a gente vê são esses riscos aqui. Né? Quando a gente tem de 0 a 25%, é o grau 0, 26 a 50% seria o grau 1, quer dizer, tem maior perda. No grau 2, uma perda maior, de 51 a 75%, e grau 3, quando tem perda de mais do que 75%. Eu não consegui achar outro termo melhor para isso aqui, expressibilidade. Na verdade, esse nome não existe. Eu já tentei encontrar, mas eu não achei. Não sei se alguém, Patrícia, consegue encontrar um nome melhor para isso. Expressibilidade, o que a gente faz? A gente aperta a margem palpebral inferior e vê o que está saindo da glândula de Meibomian. Então, a gente vai avaliar 3 a 4 glândulas que conseguem liberar essa secreção, a gente considera grau 1, uma, duas glândulas grau 2, e sem glândula nenhuma, a gente vai dizer grau 3. Então, aqui a gente consegue ver os orifícios estão todos ocupados com uma bolinha branca no meio. Quer dizer, isso aqui é como se fosse uma rolha de gordura que está entupindo essa glândula. Então, esse paciente aqui dificilmente vai sair. Às vezes, fazendo compressa quente, expressão consegue sair, luz pulsada, mas às vezes a glândula está totalmente atrófica, não vai sair nada. E quando a gente aperta, o normal é sair uma gotinha de óleo transparente como essa aqui. Né? O grau 1 é quando fica turvo, tá vendo? Aqui a gente vê a gotinha de gordura, só que ela está mais turva. No grau 2, ele está turvo e fica particulado, fica com umas partículas junto, como se fossem umas pedrinhas de cálcio, mas não é, é a gordura que fica mais dura. E no grau 3 é quando fica saindo fica branco, o meio fica branco, saindo como se fosse pasta de dente saindo do tubo. Então, como é que a gente vai fazer diagnóstico de olho seco diante disso tudo? Quer dizer, tendo um bom histórico, um bom questionário, um tempo de rotura de filme lacrimal, usando qualquer um desses corantes, e, é claro, de preferência, a gente podendo medir osmolaridade. Mas, geralmente, com esses três aqui, a gente consegue fazer um bom diagnóstico de olho seco. Então, a gente fez o diagnóstico, agora nós vamos tratar. Então, é muito fácil, dar qualquer lágrima para o paciente, ele vai ficar bom. Mas, paciente, quando tem o olho seco, independente da causa, ele vai ter aumento da osmolaridade. Aumento da osmolaridade, ele vai ter um processo inflamatório. A inflamação vai levar a perda de células caliciformes, dano ao glicocálex, instabilidade do filme lacrimal, lesão de epitélio, o paciente vai ter depois exposição das terminações nervosas, vai ter muita fotofobia e a dor neuropática. A fotofobia, nesse caso, a gente chama de fotoalodinia, quer dizer, um paciente que vai ter uma fotofobia intensa, que é muito desproporcional àquilo que a gente encontra. Então, diante disso tudo, a gente vê que tratamento não é só dar lágrima artificial, a gente tem que tratar essa superfície ocular. Então, medidas gerais para controle de ambiente. Quer dizer, aquela pessoa que fica o dia inteiro no computador, com o ar-condicionado ligado, tem que orientar. Né? Às vezes tem que ter um umidificador de ambiente, muitas vezes um pratinho de água na frente da mesa já ajuda a umidificar o ambiente. E a regra 20-20-20 é muito importante. Né? O paciente que fala assim, eu fico o dia inteiro no computador que eu trabalho com isso, não tem jeito. Então, você vai ter olho seco, também não tem jeito. Vai ficar com o olho cansado e vai querer óculos de descanso, que a gente fala que não existe. Então, é importante orientar a regra 20-20-20. Quer dizer, a cada 20 minutos que ele está usando a visão de perto, ele tem que olhar para longe a 20 pés por 20 segundos.
Quer dizer, a paciente fala assim, não vou conseguir fazer isso, é impossível fazer isso, a gente trabalha, não dá para fazer isso. Então, pelo menos no meio da manhã, vai tirar uns 10 minutinhos, vai tomar um café sem celular na mão, né? Tem que descansar um pouco o olho, porque hoje em dia o descanso da cabeça é pegar o celular. Quer dizer, então o olho a gente não descansa nunca. Lembrar também, quando está no computador, já tem trabalhos mostrando que quem fica no computador, aquele olho vidrado, não pisca direito, quer dizer, pisca incompleto e pisca menos. Então, tem que orientar o paciente que ele tem que lembrar de piscar. Claro que não é para ficar apertando o olho para piscar, mas lembrar que ele tem que piscar. E aí nós vamos repor a lágrima, né? Soro fisiológico é lubrificante? Não é lubrificante. Soro fisiológico é uma água salgadinha. Vai dar uma lavadinha, tudo bem, mas o paciente fica usando soro fisiológico como se fosse lubrificante, não vai lubrificar nada, né? É uma água meio salgadinha, vai até, ao invés de melhorar, vai ficar até meio ardido de colocar soro fisiológico, embora seja fisiológico, um monte de salzinho, o paciente acaba ficando até com o olho meio ardido. A água boricada é lubrificante? O paciente adora água boricada. Não é lubrificante, né? E o paciente faz, às vezes faz compressa de água boricada, fica com aquela bola vermelha, porque teve reação da água boricada. Então, não é lubrificante. Adstringente é lubrificante? Então, tem paciente que coloca, o meu olho fica muito vermelho, eu coloco adstringente. Isso não é lubrificante, né? Isso, eu falo, isso aí é colírio para modelo. Ela vai desfilar, o olho está vermelho, coloca uma gotinha. Porque o adstringente não vai lubrificar o olho, não trata nada, só tira a vermelhidão. Então, o que são lágrimas artificiais? As lágrimas artificiais são aquelas que vão substituir a lágrima da gente. Elas são todas iguais? Não, não são, né? Fala que japonês é tudo igual, o japonês fica muito bravo, não é. Então, o que que a gente tem que ter para ter um lubrificante ideal? Ele precisa hidratar para diminuir a secura da superfície. Tem que ter um pH e uma viscosidade adequada para que ele seja confortável quando o paciente coloca o colírio e não embaçar a visão. Claro que ele tem que lubrificar para diminuir o atrito, para quando o paciente pisca, e essa lágrima tem que espalhar uniformemente na superfície. Tem que ter um maior tempo de adesão, de aderência, para que tenha um maior tempo de retenção, para o paciente não ter que colocar o colírio de hora em hora. E é claro que a composição é importante, porque ele não pode ser tóxico, uma vez que o paciente vai colocar o colírio muitas vezes por dia. Então, a composição dele, claro, ele vai ter que ter água, vai ter que ter um polissacarídeo para que ele tenha viscosidade, um polímero sintético, que é são aqueles sob a forma de gel, conservante para não contaminar, e outros que são aqueles osmoprotetores. O conservante, qual a diferença dos conservantes, né? A gente tem o cloreto de benzalcônio, que pode ser extremamente tóxico quando o paciente coloca colírio muitas vezes por dia. Então, por que que a maior parte dos colírios tem cloreto de benzalcônio? Primeiro, porque é mais barato, né? E depois, porque o paciente não vai, o paciente que tem glaucoma, ele não vai colocar o colírio muitas vezes por dia, ele vai colocar o colírio uma ou duas vezes por dia. Paciente tem alergia também não vai colocar o colírio muitas vezes por dia. É claro que a longo prazo, mesmo que o paciente coloque o colírio uma vez por dia, ele pode ser tóxico também. Mas na lágrima artificial, é ideal que não tenha cloreto de benzalcônio. O poliquad é um derivado do cloreto de benzalcônio, mas teoricamente é uma molécula maior, então não penetra na superfície do olho, quer dizer, então não vai ser tóxica. A cetrimida também é um derivado, mas a cetrimida a gente tem somente em alguns sob a forma de gel. Oxidativo é o perborato de sódio. Quando o colírio cai na superfície do olho, o perborato vira água, né? E o purite, ele é inativado pela luz ultravioleta quando o colírio sai do frasco. Quer dizer, então, teoricamente, são conservantes que funcionam dentro do frasco do colírio, mas uma vez que cai no olho do paciente, esse conservante não é mais tóxico. Mas é claro, melhor que não tenha nenhum conservante. Então, a gente tem o flaconete, que é dose única. Problema do flaconete: o paciente vai colocar uma gotinha em cada olho, vai sobrar colírio lá dentro. Aí ele vai querer guardar. E pode contaminar, porque não tem conservante, né? Então a gente fala, tudo bem, deixa, usa pelo dia inteiro, desde que ele esteja bem guardado, pode usar, mas de um dia para o outro nunca aproveita o mesmo flaconete. De um dia para o outro tem que trocar o flaconete. Aí acaba ficando caro, ele fica com dó de usar. Então, melhor é usar aqueles frascos diferenciados, né? Que alguns têm um filtro, quer dizer, quando o colírio entra para dentro do frasco, ele é filtrado. Alguns têm um sistema de válvula, quer dizer, então o colírio, ele acaba, o ar não entra para dentro do frasco, e normalmente o que acontece? Quando a gente aperta, o colírio sai do frasco, quando a gente solta, o ar entra para dentro do frasco, e esse ar que entra é que pode contaminar o colírio. Então, esses são sistemas que impedem a contaminação do colírio.
E a gente sabe que quanto maior a viscosidade do colírio, maior é o tempo de retenção na superfície, mas também maior o embaçamento de visão. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio para que o colírio fique um tempo bom na superfície do olho e sem embaçar a visão. O que a gente tem, então, de polissacarídeo que aumenta a viscosidade? Bem Carboximetilcelulose, a gente faladinho. vê hoje em dia está em quase todos os colírios, né? A gente tem a 0,5%, a 1%, tem uma boa propriedade mucoadesiva, quer dizer, de aderir à superfície, viscoelástica, quer dizer, uma boa propriedade de se espalhar na superfície, também pode auxiliar na cicatrização, e o tempo de retenção é maior de acordo com a maior viscosidade. Quer dizer, uma viscosidade maior pode ser Da boa, caneta? mas pode embaçar um pouco a visão. Hidroxipropilmetilcelulose é usado em muitos colírios lubrificantes há muito mais tempo, tem uma boa propriedade viscoelástica. Também a gente usa geralmente para paciente que tem um olho seco mais leve a moderado. O ácido hialurônico e hialuronato de sódio, até pouco tempo atrás, a gente só tinha nesses dois aqui, né? Hoje em dia a gente tem vários. Tá tendo uma interferência aqui. Não dá. Eu não vou mudar aqui. Então, o ácido hialurônico, ele, além de ser lubrificante, ele pode auxiliar na cicatrização. Então, a gente tem várias concentrações, 0,1%, 0,15%, 0,2%, 0,4%, quer dizer, mas não é tudo igual, quer dizer, um que seja 1 a 0,1% pode não ser igual àquele 0,1%. Esse 0,15% parece que ele é uma concentração maior do que esse aqui que é 0,1, mas não é bem assim. Também depende do peso molecular. Então, quanto maior o peso molecular, mais tempo o colírio fica na superfície do olho. Então, a gente sabe que, de modo geral, esse aqui tem um peso molecular maior. Então, embora ele seja 0,1% e esse aqui seja 0,15%, esse aqui, por ter um peso molecular maior, ele fica mais tempo na superfície do olho. Todos esses aqui, a vantagem é de que não tem, nenhum desses aqui tem conservante. Aí, uma característica que o hialuronato tem é de pseudoplasticidade. O que é isso? A viscosidade diminui quando o paciente pisca, e quando ele termina de piscar, a viscosidade aumenta de novo, então forma uma película um pouco mais viscosa na superfície do olho, quer dizer, fica mais tempo na superfície do olho. Então, o colírio é muito confortável quando o paciente coloca, é confortável quando ele pisca, e a viscosidade, como aumenta de novo, ele fica mais tempo na superfície do olho. Essa é uma característica boa do hialuronato. Então, esses aqui são os que têm maior peso molecular. E a gente pode ter alguns colírios que tem a mistura, né, de carboximetilcelulose com hialuronato de sódio, e alguns estudos mostram que essa associação pode ser um pouco mais eficaz do que você ter só a carboximetilcelulose ou só o hialuronato de sódio. E a gente tem o HP-GUAR, que é diferente dos demais, né? O HP-GUAR tem uma característica diferente. Quando ele está dentro do frasco, a união do HP-GUAR com o sorbitol faz com que ele seja mais viscoso quando está dentro do frasco. Aí, quando ele. Ao contrário, a viscosidade é menor. Aí, quando ele cai na superfície do olho do paciente, como a viscosidade está menor, o colírio é mais confortável. Mas é quando ele cai na superfície, o que acontece? O sorbitol vai se dissolver na superfície e ele vai entrar em contato daí com borato. E aí faz com que essa malha que se forma na superfície seja uma malha mais firme, então fica mais tempo na superfície do olho. Então, o HP-GUAR não está em muitos colírios, a gente tem somente nesses aqui, né? Alguns com conservante, alguns sem conservantes. E um diferencial do Cystine Complete é que ele tem nanopartícula de gordura, né? O que é a nanopartícula de gordura? A gente sabe que a gordura é a camada mais superficial do filme lacrimal. Então, todos os colírios que tentaram fazer com gordura, o colírio acabava ficando realmente gordurado, o paciente não conseguia usar. Esse aqui, ele tem nanopartícula de gordura, então o colírio fica muito mais tempo na superfície do olho do que os demais. Então, aqui é mostrando, na verdade, aquilo que eu já falei, né? Do HP-GUAR, quando está dentro do frasco, fica junto com o sorbitol, e a viscosidade é menor. Quando cai na superfície, o sorbitol sai e o HP-GUAR se junta com o borato e vai formar, então, uma malha mais uniforme, que fica mais tempo na superfície do olho sem embaçar a visão. Os sintéticos são aqueles que a gente tem sob a forma de gel, né? Que é o carbômero,
que tem sob a forma de gel com diferentes conservantes. Esse aqui, ele também tem lipídio na sua composição, então é importante a gente lembrar do lipídio, porque o paciente que tem DGM, ele vai se beneficiar do colírio e do gel que tem o lipídio na sua composição. Osmoprotetor. O que que é o osmoprotetor? Né? Esses aqui a gente sabe que eles funcionam melhor quando eles são juntos do que isoladamente. O que que ele faz? Quando uma célula está no ambiente seco, ela vai ter perda de líquido, porque o ambiente fica hipertônico, a célula vai ficar desidratada, a célula desidratada, ela diminui a sua função e acaba morrendo e tendo apoptose. Né? O osmoprotetor, o que que ele vai fazer? Ele aumenta o gradiente de pressão dentro da célula, quer dizer, então isso impede que a célula perca mais líquido, neutraliza a hiperosmolaridade que está do lado de fora, com isso vai reduzir o processo inflamatório e evita que, que tenha morte dessa célula, a gente vai ter uma célula restaurada. A trealose, a gente tem agora em um dos colírios lubrificantes, também é um osmoprotetor que tem uma alta capacidade de retenção de água. Então, lembrar do osmoprotetor, que ele ajuda em alguns tipos de pacientes, principalmente quando o paciente tem um olho seco com a inflamação associada. Colírio. Colírio é tudo igual, serve para lavar o olho. Tem paciente que fala assim, doutor, eu quero um colírio só para lavar meu olho. Por que você quer lavar seu olho com colírio? Né? Não é um colírio para lavar o olho. Todo colírio tem uma função. Né? Tem um monte de colírio. Aí tem que lembrar, quanto tempo o colírio vale depois que abre o frasco? Né? Porque tem paciente que fala assim, não, doutor, eu comprei esse colírio faz 6 meses, está escrito aqui, olha, ele é válido até dezembro de 2024, mas não, você abriu quando? Dependendo de quando abriu, ele já perdeu a validade, pode estar contaminado. Então, de modo geral, os frascos de colírio convencional, depois de um mês, tem que descartar. 2, 4 meses, 6 meses. O que que determina? Então, a Academia Americana de Oftalmologia determina que, de modo geral, os frascos convencionais, eles têm uma duração de 3 meses depois que a gente abre o frasco. A gente sabe que, de modo geral, são 28 dias. Né? E tem alguns sistemas que são diferenciados que faz com que o colírio, depois de aberto, ele permaneça sem contaminação por um tempo maior, de 3 meses até 6 meses. Né? Então, de modo geral, a gente tem que ter isso na cabeça. De modo geral, são 28 dias. Paciente que usa um colírio lubrificante, um frasco normal, que tenha conservante que não seja tóxico, mas de qualquer forma, 28 dias depois ele tem que descartar. Tem que ensinar a colocar o colírio, né? Porque tem paciente que não sabe colocar o colírio. Ele encosta o bico do frasco no olho, ele não sabe que distância coloca, aí coloca, cai um monte de gota no olho do paciente, então o paciente tem que aprender a colocar colírio. Principalmente quando o paciente é mais idoso, a gente tem que ensinar, porque ele não acerta a colocar o colírio. Aí não tá melhorando por quê? Porque não acerta o colírio. Aí ele tem medo, porque fala assim, eu tô com medo, não sei se coloquei uma, coloquei duas. Não tem que ter medo. Não tá em dúvida se colocou, não tem importância, coloca de novo, põe 2, 3, não faz mal. Né? Não é que nem remédio, quando a gente fala tem que tomar 10 ml, tomar 20, está tomando o dobro. O colírio não está colocando o dobro. Se ele não colocar direito, ele está deixando de lubrificar. Então, melhor desperdiçar o colírio do que não colocar. Então, tem que explicar muito bem para o paciente. Não tem importância colocar 1, 2, 3, 4 gotas. Né? O importante é colocar o colírio, garantir que o colírio entrou para dentro desse olho. Então, ele precisa lavar bem as mãos. Claro que é mais fácil inclinar a cabeça para trás, né? Porque se ele estiver de pé, a chance do colírio cair é muito maior. Abaixar um pouco a pálpebra inferior, porque daí o colírio cai exatamente no fundo do saco, quando ele pisca, o colírio espalha. Né? E outra coisa, quando a gente coloca o colírio, a tendência é colocar o colírio e piscar rapidamente. Não adianta, o colírio sai tudo fora, né? Então, colocou o colírio, tem que deixar o olho fechado por pelo menos 1, 2 minutos para garantir que esse colírio ficou dentro do olho e espalhou bem por toda a superfície. E aí, como eu falei, se tiver dúvida se o colírio entrou ou não, coloca de novo. O importante é colocar. Soroautólogo. Soroautólogo também a gente pode considerar um colírio, porque ele vai repor a lágrima. Né? A gente pode usar em concentração de 20, 50, 100%. Vantagem é que ele pH, ele é muito semelhante à lágrima, tem fatores de crescimento, tem bastante proteína. O efeito do soroautólogo, ele tem uma função anti-inflamatória, ele também promove migração e proliferação das células epiteliais e melhora a cicatrização. Desvantagem do soroautólogo. Primeira é a obtenção do soroautólogo. Você tem que retirar sangue, não pode fazer isso em qualquer lugar, tem que ser um ambiente mais estéril. Tem muita regulamentação para uso de soroautólogo.
muita restrição também. O armazenamento é importante, então, quando o paciente ele pega o soro autólogo, ele pega para um mês, mas tem que estar congelado, né? Então, ele vai descongelar aquilo que ele vai usar. Senão, o que acontece? O paciente acaba descongelando tudo e o risco de contaminação é grande e o risco de infecção é muito grande. A gente sabe que o risco de infecção é grande, embora não tenha muitos casos descritos de infecção, existe o risco, e é um paciente que já tem olho seco grave, se tiver infecção vai piorar mais ainda. Indicação principal, né, é o olho seco refratário, paciente que tem dor neuropática, que é muito comum um paciente com olho seco, ele acaba tendo uma dor neuropática, quer dizer, ele tem uma dor que é violenta, é desproporcional àquilo que a gente encontra. E aí o que acontece? Ele usa corticoide, melhora, tira o corticoide, piora. Então, esses são aqueles casos que tem uma indicação boa de usar o soro autólogo. E a fotoalodinia, quer dizer, o paciente também, ele não tem aquela dor, mas ele tem muita fotofobia. E aí, o paciente, ele tem lágrima só um pouquinho, então vamos tentar segurar esse pouquinho de lágrima no olho dele, colocando um plug, pode colocar até um fiozinho, né, aqueles eh, fio de catigu, só que esse problema é que isso aqui fica muito pouco tempo, então a gente pode usar os plugs de silicone, tem plug de colágeno também, é que o plug de colágeno fica menos tempo, mas o de silicone fica mais tempo, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes o plug de silicone ele pode migrar mais para trás, e aí o local por onde entra acaba causando uma infecção ali nessa parte de entrada e acaba tendo que tirar esse plug. Então o plug tem que ser muito bem indicado. Quer dizer, o paciente tem que ter um pouco de lágrima, tem que orientar muito bem o paciente quando você vai colocar esse plug. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem plug e não dá para ficar sem. Ela não consegue ficar sem. Então, toda vez que ela percebe que está ruim, ela volta para a gente trocar o plug. Óculos de proteção, né? Esse óculos de proteção vai impedir a evaporação do filme lacrimal. É claro que é horroroso, né? Imagina a pessoa sair desse jeito. Eu sempre falo, quando eu fiz o fellow, eu lembro que tinha uma paciente que era uma senhora muito distinta, que ela tinha óculos de mergulho de cor diferente, e dependendo da roupa, ela usava aquele óculos de mergulho para não evaporar o filme lacrimal. E aí, lembra que eu falei no começo, o paciente tem uma superfície ocular muito inflamada, então a gente tem que melhorar a condição da superfície ocular. Não adianta o paciente chega com o olho muito seco, o olho muito hiperemiado, muito inflamado, dá só colírio lubrificante, esse paciente não vai melhorar nunca. Então tem que primeiro melhorar essa inflamação. Dar corticoide, flumitolona, loperidinol, quer dizer, a gente não vai dar um corticoide tão potente, vai dar um corticoide de potência intermediária. É claro, tem paciente que não, ele não consegue ficar sem corticoide, então a gente aí tem indicação de outros procedimentos, mas tem que primeiro desinflamar essa superfície. Pode fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona 1%, sem conservante, e aí, paciente que fica muito dependente de corticoide, a opção é a gente entra com corticoide mais uma ciclosporina A ou um tacrolimo 0,03% junto com corticoide, e aí quando está tirando o corticoide, a ciclosporina e o tacrolimo começam a agir, e aí esse paciente consegue ficar melhor com a superfície boa, sem uso do corticoide, só com a ciclosporina e ou o tacrolimo. De modo geral, os estudos falam mais a favor da ciclosporina, a gente sabe que o tacrolimo é mais potente. E ácidos graxos essenciais, ômega 3, funciona ou não funciona para tratamento de olho seco, né? O que é ácido graxo essencial? Ele é essencial para o metabolismo e ele não é produzido pelo corpo humano. Então, a gente tem que obter esse ácido graxo essencial de uma outra forma. Então, o que a gente tem? A gente tem o ômega 3, o EPA, o DHA e o ALA, e a gente tem o GLA e o ácido araquidônico. Então, esses aqui são anti-inflamatórios e o ácido araquidônico é pró-inflamatório. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois. A nossa dieta é muito mais rica em ômega 6 pró-inflamatório e pouco anti-inflamatório, que seriam os ômega 3. O ideal seria uma proporção de 1 para 1 de ômega 6 e ômega 3. Quando na nossa dieta é muito mais ômega 6, a gente tem que ficar atento a isso. Quer dizer, o ômega 6, ele vai ser muito mais, ele é pró-inflamatório. Então, o paciente que consome muito mais ômega 6, ele tem um risco maior de ter um olho inflamado. Quantos trabalhos a gente tem sobre ômega 3 e olho seco, né? Muito trabalho. E a gente vai procurar
O que que tem de evidência, né? Não tem muita evidência. O ômega 3, né, a associação de EPA e DHA, pode melhorar alguns sinais. A associação mais o tratamento convencional se mostrou melhor do que o tratamento convencional isolado e melhor do que quando comparado com o ômega 6. Mas isso aqui é melhora de alguns sintomas, melhora de alguns sinais, mas nenhum trabalho foi conclusivo para dizer que o ômega 3 realmente faz bem para a superfície ocular. Quer dizer, de modo geral, a gente acaba dando porque tem algumas pequenas evidências de que ele pode melhorar e o paciente tem olho seco muito grave, a gente acaba entrando com o ômega 3. Cirurgia, né? Cirurgia é a paciente fazer uma tarsofia, quer dizer, tentar fechar um pouquinho para diminuir a evaporação do filme lacrimal, fazer uma cirurgia para a gente ocluir o ponto lacrimal. A cirurgia, na verdade, até é simples, dependendo de como a gente faz, a cirurgia pode reverter. E aí a DGM, como é que a gente trata a DGM? Isso que eu estava falando, na verdade, talvez vocês já tenham tido aula de DGM, talvez fique muita coisa, mas eu vou falar rapidamente da DGM, porque a DGM é de longe a causa mais comum de olho seco, né? Então, o tratamento é compressa quente, né? A gente sempre fala, vai fazer compressa quente. Compressa quente vai fazer com a gás e com água morna, quente. Pode usar existem aquelas compressas assim, prontas. Essa aqui é uma moedinha que, quando a gente quebra a moedinha, vira uma compressa quentinha. Aí depois, para voltar, a gente coloca essa moedinha, essa compressinha dentro de um copo com água quente, e ela volta. Dá para usar várias vezes. E tem algumas máscaras que você pode aquecer no micro-ondas para usar, né? O problema é que, para a gente ter uma compressa quente ser eficaz, ela precisa estar a 41 graus. Quando a gente faz a compressa com água quente, chega no máximo a 34 graus. Quer dizer, então, quando faz esse tipo de compressa, a gente sabe que não vai melhorar muita coisa, mas às vezes é o que a gente tem. Então, usar esse tipo de compressa aqui, que já vem pronta, às vezes a gente consegue obter uma temperatura maior por um tempo maior também, claro que tomando cuidado também para não queimar a pálpebra do paciente. E aí fez a compressa quente, tem que espremer as glândulas, senão não adianta nada. Fez a compressa quente, vai ficar tudo mole lá dentro, endurece tudo outra vez. Então tem que apertar essas glândulas, né? Então eu vi esse vídeo desse moço que ele usa cotonete. Eu acho isso um perigo. Imagina uma pessoa de idade fazendo isso aqui, vai voar cotonete para tudo quanto é lado, né? Então, eu acho mais fácil. Eu fiz esse vídeo com as minhas filhas para mostrar para o paciente como é que ele tem que fazer, porque ninguém sabe como é que tem que apertar as glândulas. Quando a gente fala para apertar, ele não tem a menor noção. Então, eu fiz o vídeo para mostrar como é que eles têm que apertar. Quer dizer, fez a compressa quente, aí vai apertar. Apertou tudo, aí ele vai lavar. Quer dizer, quando ele lava, o que ele faz? Ele aperta, fecha bem o olho, esfrega um monte de shampoo no olho, quer dizer, não adiantou nada, porque ficou tudo para dentro. Quer dizer, então, tem que orientar também como é que ele vai limpar, né? Vai limpar em cima, e na hora de limpar embaixo, mulher que usa lápis, a gente sabe e faz, mas o paciente não sabe. Então, a gente orienta como é que ele tem que fazer a limpeza da pálpebra inferior também. Quer dizer, pode usar shampoo Johnson, pode usar produtos específicos, o que ele achar melhor. Mas tem que ensinar o paciente como é que ele tem que fazer, senão ele não vai saber fazer. Ele vai voltar, tá tudo igual, e na verdade não é porque tá tudo igual, porque ele não tá fazendo, ele tá fazendo errado. Antibiótico, a gente pode dar antibiótico sob a forma sistêmica, né, via oral, e antibiótico tópico. O antibiótico, nesses casos, ele não vai funcionar como antibiótico para matar a bactéria. O efeito, na verdade, é mais anti-inflamatório. Tem vários que a gente pode utilizar, tetraciclina, que a gente usa mais tempo, tem que ter cuidado, é claro, em criança, pode usar sob a forma de pomada também, mas lembrando sempre que não funciona como antibiótico. A dose não é para matar micro-organismo, a dose é anti-inflamatória. Por isso que não é qualquer tipo de antibiótico. E a azitromicina se mostrou mais fácil, porque a azitromicina pode ser manipulada a 1% a 1,5%, e também pode ser dada por via oral, e a posologia da azitromicina é mais confortável. Cuidado tem que ter, né? Porque a azitromicina pode ser cardiotóxica. Então tem que ter cuidado em paciente que já tem algum problema cardíaco. E Demodex? Demodex, na verdade, é um bichinho que está lá no olho, né? Ele está lá e pode não estar fazendo nada. Mas tem alguns pacientes que a gente vê que está tratando, que não melhora. A gente vê essas luvinhas aqui. Esse paciente pode ter um Demodex.
Para ver o bichinho é fácil. A gente tira uns cílios ali, coloca numa lâmina e vê no microscópio. Aquele microscópio baratinho, aquele que a gente usava na infância para brincar de cientista. Aquilo lá a gente já consegue ver o Demodex. Mas o Demodex está lá no olho, ele pode não estar fazendo nada, né? Porque ele faz parte da flora normal. Mas aqueles casos, paciente que a gente está tratando, que não está melhorando, vale a pena pensar em tratar o Demodex. E aí a glândula está entupida, como é que a gente vai desentupir? Fez compressa quente, apertou, não desentope. A gente pode fazer sondagem, né? Eu acho isso aqui é complicado, isso dói bastante, mas é uma opção para algumas glândulas que a gente consegue ver o orifício e aquela rolinha de gordura na beirada, né? Então, esses casos a gente pode conseguir. Glândula atrófica não adianta, mas quando tem aquela rolinha de gordura, a gente pode tentar fazer isso. A luz pulsada funciona muito bem, né? Na verdade, fazer a luz pulsada para paciente com rosácea e viu que começava a melhorar também desculpa, a DGM. Então, aplica a luz pulsada, claro, protegendo sempre os olhos, desculpa. E aí depois vem a melhor parte, né? A gente aperta para sair essa secreção. Essa é uma paciente minha que ela sempre fala, isso aqui é o bom, é o ruim que é bom, porque quando a gente aperta isso aqui, sai tudo. Geralmente faz 3 sessões, esse paciente fica bem por um ano, né? Depois de um ano tem que fazer de novo. Então tem que falar para o paciente, depois fala assim, eu já fiz 3 e não adiantou nada, que daí voltou tudo de novo, porque a tendência é voltar mesmo. É claro que alguns pacientes conseguem fazer a manutenção, conseguem fazer a limpeza direitinho, eles podem não precisar, mas de modo geral, os pacientes precisam. Esse aqui é o Vitor Servintal, fazendo num paciente meu. O Lip Flow também é um dispositivo pequenininho que a gente coloca na margem da pálpebra que faz, esse aqui ele vai fazer a massagem, né? Então é diferente do outro, ele vai massagear a margem da pálpebra. Ele parece doloroso, mas não é, ele é extremamente confortável também. Que é para a gente ver a pressão que está fazendo e a temperatura que está aplicando também, né? O iLux também é um aparelho bem pequenininho, ele é personalizado, a gente consegue colocar na margem da pálpebra e por esse visor a gente consegue ver o que a gente está fazendo, né? Então, o que a gente faz? A gente vai aplicar calor e apertar. Quer dizer, isso aqui ele já faz tudo ao mesmo tempo. Então, lubrificante é tudo igual. O que que a gente dá para cada paciente? Então, paciente tem olho seco por condições ambientais. Quer dizer, a gente, médico, a gente fica muito tempo na lâmpada de fenda e não se toca que a gente não está piscando também, né? Aí o ar-condicionado está ligado, a gente fica na lâmpada de fenda, fica no computador, não pisca direito, a gente acaba tendo olho seco também. Quer dizer, então, a gente vai precisar usar colírio poucas vezes, muitas vezes por dia ou poucas vezes, o ideal é que não tenha cloreto de benzalcônico. Quer dizer, pode ser qualquer colírio lubrificante desde que não tenha cloreto de benzalcônico. Mas aí não é um paciente que necessariamente vai ter um quadro de olho seco. Quer dizer, esse paciente pode usar qualquer outro tipo de lubrificante desde que não tenha cloreto de benzalcônico. Agora, o paciente que tem olho seco evaporativo, de preferência, a gente vai dar um lubrificante que tenha lipídio na sua composição, né? A gente tem o colírio e tem um gel que tem lipídio na sua composição. Claro que a gente pode associar outros tipos de colírios, mas, de modo geral, esse paciente usando um colírio que tenha lipídio na sua composição de manhã e de noite, ele fica bem. Às vezes ele tem que, no começo, que o olho está muito seco, está mais inflamado, a gente pode precisar colocar o colírio mais vezes por dia e colocar o gel à noite. O paciente já tem olho seco, mas é leve, moderado. O paciente que fez uma cirurgia de catarata, que tem olho seco, o paciente já tem um certo grau de ceratite, ele vai colocar o lubrificante de 3 a 4, a cada 3, 4 horas, porque a gente sabe que, de modo geral, o colírio lubrificante fica na superfície do olho em torno de 3 a 4 horas. Alguns, o que tem, podem ficar um tempo maior, o gel pode ficar em torno de 8 horas, o que tem lipídio pode ficar de 8 a 12 horas, mas, de modo geral, os lubrificantes ficam em torno de 3 a 4 horas. Quer dizer, então, o paciente tem um olho seco de leve a moderado, que vai ter que usar o colírio mais vezes por dia, ele pode usar aqueles colírios lubrificantes que têm um conservante de menor toxicidade, mas de preferência usar o colírio lubrificante que não tenha nenhum tipo de conservante.
Agora, o paciente tem olho seco grave, que já tem lesão de córnea, tem uma doença autoimune, tem um quadro sistêmico também mais grave, o paciente vai ter que usar o colírio muitas vezes por dia. Esse aqui, com certeza, vai ter que ser um colírio lubrificante sem conservante. E lembrar também que, embora às vezes a concentração possa ser igual, o peso molecular pode fazer diferença, então preferir o colírio lubrificante que tem um peso molecular um pouquinho maior, que o paciente não vai precisar colocar o colírio tantas vezes por dia. Então, é, era isso, que eu tinha. Mais uma vez, obrigada pelo convite e fico à disposição. Cristina, muito obrigada aí. Eu acho que você conseguiu fazer uma, uma abrangência de aula de olho seco como eu nunca vi, assim, tão objetivamente. Olha, o Almir que está com a gente, que conseguiu aí chegar para falar aí com você e teve problema na entrada, né, Almir, com a história do link, mas eu estou É. assim impressionada aí com a sua capacidade de abrangência de tantas situações de olho seco. Realmente foi demais. Acho que essa, conforme eu falei antes, é uma aula que a gente vai ter que ver e rever. Eu já estou até com pergunta aqui no chat para você, tá? Vou começar, doutora Patrícia Curvelo. Boa noite. O uso de lente de contato escleral ajuda em algum caso de olho seco? Ajuda, né? Na verdade, uma coisa que a gente sempre falava, né? Olho seco não combina com lente de contato, mas não é bem assim. Hoje em dia, o que a gente fala, a gente consegue fazer uma relação amigável entre o olho seco e a lente de contato. Então, dependendo do tipo de lente de contato, ela pode ajudar muito bem o paciente em olho seco. Quer dizer, uma lente escleral pode ajudar muito bem aquele paciente em olho seco mais grave. Quer dizer, tem que desinflamar o olho primeiro, né? E aí ele vai ficar muito bem com uma lente de contato. Tá. Enquanto não entra nenhuma pergunta aí dos colegas, que eu estou deixando à vontade, e olha, Patrícia Contarini, que está aí, Ana Carolina Vieira, o pessoal Elas aí já da sabem corte. tudo. Elas já É, não, sabem eu tudo. quero que elas entrem na roda aí para poder trocar uma bola com você. Olha, a Carolina entrou. Vamos lá. Agora, eu tenho uma perguntinha aqui para você. Paciente que é glaucomatoso e que está sempre estilando colírio e já fica com aquele olho irritado pela ação do colírio, existe algum lubrificante que você acha que trabalhe melhor nessas situações que a gente pudesse assim, dar como sugestão ao paciente que é o usuário crônico de colírio hipotensor? Então, agora já estão até fazendo alguns colírios hipotensores sem conservante, né? Mas tem paciente que não adianta só isso, porque ele tem um quadro de olho seco também. Então, esses pacientes ficam muito bem quando a gente dá o colírio lubrificante que não tem conservante. Lembrando do peso molecular, quer dizer, o peso molecular maior, o colírio fica mais tempo no olho. Porque às vezes é muito fácil a gente falar, você vai colocar esse colírio de 4 em 4 horas. A pessoa mal lembra de fazer, de tomar água, vai lembrar de colocar o colírio de 4 em 4 horas. Então, não é fácil. Então, aí nesses casos, a gente ajuda muito quando a gente dá um colírio, que ele não precisa colocar tantas vezes por dia, né? O peso molecular maior vai ficar de 6 a 8 horas, vai colocar menos vezes por dia. Com lipídio, fica mais tempo, mas aí, esse que tem lipídio tem conservante. É, teoricamente, um conservante que não faz muito mal, mas tem conservante. Quer dizer, esse que tem lipídio, eu falei, eles têm que lançar esse colírio sem conservante. Tá certo. Ana, quer alguma pergunta aí para a nossa querida Cristina Dantas? Eu tenho uma pergunta que, na verdade, surgiu, eu fiquei com essa dúvida lá no congresso agora recentemente, que a gente vê, às vezes, sorautólogo, né? Primeiro, boa noite, né, Cristina? É. Você já sabe tudo. Quanto mais a gente lê, mais dúvida a gente tem, não é? É verdade. A gente fala de sorautólogo, e sorautólogo a gente vê usando normalmente ali até 50%, Isso, mais ou menos. Você usa em concentrações mais altas, em algumas Não, situações? Tá. nunca usei. Eu já vi relato, mas eu nunca usei. Geralmente a gente começa com 20%, né? Dependendo do paciente, vai até uns 50%. É E a muito bom, frequência, porque o paciente não consegue ficar mais sem, né? Pro resto da vida. e a frequência de instilação, que geralmente eu começo normalmente ali 4 vezes ao dia, mas você Eu pago aumenta também
para mais vezes? A gente pode chegar até umas 6, 8 vezes por dia, né? Mas, de modo geral, 4 vezes por dia fica bem. Obrigada. É, Você olha, falou. nós temos mais perguntas aqui no nosso chat. A nossa querida Patrícia Contarini, aula maravilhosa, e perguntou qual é a sua preferência de lubrificante para pacientes que usem prostaglandina. E a outra pergunta é: poderia falar sobre a disfunção das glândulas de Meibom em usuário de prostaglandina? Então, o usuário de prostaglandina é aquele paciente que está sempre com o olho vermelho, né? Então, quer dizer, se a gente vai dar o lubrificante, eu sempre falo, o lubrificante gelado ajuda muito, né? Porque o lubrificante gelado dá mais conforto, o olho está vermelho, clareia um pouco mais o olho, e aí, de preferência, tentar usar o que não tem conservante com peso molecular maior, né? Aí, não sei se a gente fala nome, mas tem colírio de hialuronato com peso molecular maior. Então, vai ficar no olho por um tempo maior. Eu acho que isso aí é indicação para esses casos. Aí, prostaglandina com DGM, É, eu não sei, outra pergunta também. nunca vi essa associação. Você está falando por quê, Patrícia? O que você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi. Pode abrir o áudio aí da doutora Patrícia Contarini aí, Oi, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Oi, Valéria. Ô, obrigada, querida! Patrícia. Isso, obrigada. Sobre os pacientes usuários de prostaglandina, os antiglaucomatosos, que eles fazem muito mais alteração de reborda palpebral e Ah, pioram. alteração na margem. Isso. Aí, o que que É. se você tem visto muito isso também? Não, na verdade, não, não vi. É porque é É, frequente os é, glaucomatólogos encaminharem com essas é, disfunções, né? E a gente percebe uma associação grande dos usuários de prostaglandina com a é. piora da disfunção de glândulas meimômetros. É. É isso. A DGM dá muito em paciente, né? Paciente mais velho, muitos têm DGM, né? E aí tem É, a atrofia das glândulas, não tem muita coisa que a gente possa fazer, não dá nem para tentar fazer luz pulsada, nada disso, porque a glândula já não funciona mais. Quer dizer, aí não tem muito jeito, exatamente. né? É dar o colírio com gordura, dar um gel com um pouco de lipídio, e aí o colírio gelado ajuda, né? Infelizmente, o único colírio que a gente tem com lipídio tem conservante. Mas eu acho que vai sair ano que vem, vai sair sem conservante. Aí eu acho que ele vai ser perfeito para esse tipo de paciente, né? Obrigada, Cris. Maravilhosa Obrigada. aula, como sempre. Obrigada. Gisela Garcia, nossa querida Gisela, que a gente incomoda dia sim, dia não. Não sei se ela quer colocar alguma pergunta aí para você também, a Gisela que está aqui com a gente, e algum outro colega. Ó, já tem outra pergunta aqui no chat da doutora Patrícia Curvelo, com relação ao soroautólogo, paciente com doença linfoproliferativa, teria contraindicação? Tive um paciente com linfoma e o hematologista não concordava. Procede? Olha, eu não sei, eu tenho uma paciente que ela teve leucemia, e ela fez muito tratamento, o tratamento que ela fez para a leucemia fez com que ela ficasse com o olho seco, ela tinha glândula totalmente atrófica. E é uma paciente que tinha muita dor, muita fotofobia. Essa é uma paciente que ela não vive sem sorautólogo. Ela está muitos anos com sorautólogo. Não tem nenhuma contraindicação. Eu acho que essa é uma questão importante, né, Cris? Essa coisa do médico que não é oftalmologista aceitar É, certos medicamentos baseado na indicação ocular, né? Então, assim, por exemplo, então, imunossupressão para paciente com doença, né, às vezes síndrome de Sjögren, você tem um paciente com um olho seco muito grave, um olho seco perfurando quase, eles não é, aceitam entrar. Rosácea, eu até apresentei agora lá no congresso o caso clínico, né, do pediatra que não concordou com o uso sistêmico é, de antibiótico numa criança que tinha uma neovascularização corneana importante. é, Então, isso é sempre uma questão que a é. gente se É que depara. é de achar que o olho não é tão importante, né? Assim, eu não vejo problema, porque na verdade o soro é do próprio paciente, né? Eu não vejo problema nisso.
Eu tive problemas, uma criança que tem, ela é sindrômica, ela precisa de soro autólogo, só que eles não conseguem coletar sangue nela, querem levar para o centro cirúrgico. Aí no centro cirúrgico a pediatra não quer deixar. Então, olha que confusão, é uma menina sindrômica que precisa. Então, o que a gente fez aí foi soro da mãe. Fez um monte de exame, soro da mãe. Mas o problema foi isso. A pediatra não queria deixar de jeito nenhum que levasse a criança para o centro cirúrgico para tirar sangue. Isso aí. Tem outra pergunta da nossa querida Gisela Garcia. Pré-operatório de catarata, alguma orientação antes da ecobiometria? Então, o paciente que vai fazer, ele tem olho seco, ele tem que estar com a superfície lubrificada. A gente sempre fala, né? O filme lacrima é uma lente, né? O paciente está com o olho seco, ele tem que primeiro preparar a superfície. O olho está inflamado, desinflama esse olho, lubrifica, daí ele vai fazer o exame. E lembrar que aí o olho dele é seco, depois que operar a catarata, vai ficar mais seco ainda, né? Então vai ficar mais seco e o paciente tem que saber disso, porque senão ele vai falar que operou e piorou o olho dele, mas a cirurgia de catarata, é claro, é mais idoso, e idoso vai ter olho seco, né? Então tem que preparar para fazer a biometria, tem que preparar essa superfície primeiro. E depois que o paciente tiver operado a catarata, o olho seco dele com certeza vai piorar. Por quanto tempo a gente não sabe, né? Alguns pacientes fazem cirurgia de catarata, ficam com o olho seco por algum tempo, depois melhoram, tem paciente que fica com o olho seco pro resto da vida, mas já era um olho mais seco, né? É isso aí. Bom, por enquanto, então, não surgiu mais nenhuma pergunta de nenhum colega. Acho que foi tão completa a sua explanação que realmente atendeu todas as dúvidas a princípio, mas é uma aula para ser vista e revista. Olha, sem palavras para agradecer aí a sua participação. O Almir está aqui com a gente também e vai dar um abraço aí em você, mas eu acho que realmente você explanou tudo e mais alguma coisa que a gente Mas, pudesse aí. Ah, Almir, pelo amor de Deus, a bola é ah. sua agora. Pelo amor de Deus, faz o gol agora. não, primeiro parabenizar a Cristina, mas eu já sabia e dizer assim, Cristina, a gente faz esses eventos há 6 anos. Eu nunca fiz tanta anotação numa aula quanto na sua. Olha a Você minha pode. aqui, ó. Tá Nunca fiz. vendo? Tamo Espetacular. junto. Tamo junto aqui, ó. Eu só queria dizer o seguinte, duas coisas, né? Uma, realmente tem outras especialidades. Às vezes, alguns colegas que acham que a visão não é tão importante assim e tal. Só para lembrar que 80% da relação de uma pessoa com o mundo exterior vem através da visão, né? Sim, E claro. outra, né? E outra coisa é que, ainda me alongando um pouquinho mais, já que eu também quase não falei, só para. E aí, às vezes, até eu cito esse exemplo, o Édipo, né, quando descobriu que tinha sido amante da mãe, tinha matado o próprio pai, o que ele fez? Ele arrancou os olhos, né? Quer dizer, a maior É, punição fez num ser humano seja não enxergar. E eu só queria chamar a atenção também que, além do desconforto que o olho seco causa, hoje em dia que fala-se tanto cada vez mais na questão refrativa da cirurgia da é, catarata, se você não tiver uma boa superfície ocular, a recuperação exatamente. visual vai ser prejudicada, vai ser limitada, né? Então, É acho que claro. deve ser levado em consideração também. E a biometria pode não sair tão boa se não tiver com uma superfície ocular boa, né? Então é importante. Perfeito. Sabe, ô, Valéria, eu lembro quando eu era residente, eu assistia a aula, eu sempre pensava assim, por que ninguém me dá receita de bolo? Né? Todo mundo dá aula e fala assim, você tem que usar antibiótico e acabou. E você tem que usar não sei o que e acabou. Eu ficava pensando, por que ninguém me dá uma receita de bolo prontinha do que eu tenho que usar e que dose que eu tenho que usar? Então, quando eu preparo, eu fico pensando, eu acho que eu tenho que dar uma receita de bolo. Não, você foi mais do que receita de bolo. Você deu tanta objetividade, né, Almir? É, Incrível, assim, foi tem muito, muito tem um microfone aberto.
Eu queria ir. Tem microfone Aí depois eu aberto, resolvi ouvir, mas Bernardo. Todo mundo aí querendo, acho que, comentar sobre a sua aula em tempo real. É, o Mas meu eu vou te dizer que espetacular. realmente espetacular, e eu vou pegar, além das anotações que eu também fiz aqui, as colas, Estou à fotografei disposição. várias telas, mas a gente também vai depois disponibilizar o link depois que for editado, mas foi sensacional, Cris, nada diferente do que a gente podia esperar de você, e só gratidão aí pela sua disponibilidade, a sua condição aí de dar para a gente tantos ensinamentos, esperando poder contar com você em outras ocasiões, futuramente, e foi sensacional. Agradeço mais uma vez a Patrícia, que foi nossa ponte aí. Agradeço a participação da Ana Carolina, que desmarcou o médico, remarcou para estar aqui É, presente hoje. é Ela muito me disse linda. que tinha um médico, eu digo, Ana, eu vou remarcar para poder estar presente. A Gisela Garcia, que é a nossa parceira aí, que também está sempre com a gente e veio aqui nos prestigiar e nos ajudar. Enfim, a todos os colegas que estão aqui presentes, nosso muito obrigado. Até a próxima. Almir, encerra então. Eu abri e você encerra. Tá bom. Cristina, olha, muito obrigado. Como a Valéria falou bem, tomara que a gente possa contar com você em futuras ocasiões. E é tão bom, né, quando uma pessoa tem o conhecimento que você tem e sabe partilhar isso de uma maneira tão acessível, tão simpática, tão franca. Realmente é um privilégio poder assistir a uma aula como a sua. Muito Nossa, obrigado. muito obrigada. Eu agradeço Então, muito o convite. Eu agradeço vocês também, porque nós estamos na véspera de feriado, né? E assim mesmo vocês estão aí, firme e forte. valeu muito, valeu Tá, muito. Obrigado, Muito, obrigado, muito obrigado. tá. Boa Obrigada. noite a Obrigada pelo todos. convite. Ó, estou à disposição. Se você precisar, estou à disposição. obrigado. Ó, Tá. então vamos deixar isso registrado. Vai ter bis, com certeza, futuramente, tá bom? Obrigada. Bom Boa feriado noite a para todo mundo. todos. Boa noite a todos. Assim que Bom feriado. possível, Tá. a gente disponibiliza a próxima aula, que agora, depois da doutora Cristina, o sarrafo ficou cada vez mais alto. Fica difícil aí, mas vamos tentando, tá bom? Obrigada. Beijo Bom grande a feriado para todos, boa você. Obrigado, noite. obrigado. Bom Tá, feriado também a tá, todos, tá? tá. Boa Tchau. noite. Até Obrigada. Boa logo. noite. Tchau, tchau.